A nossa revisão, né, de hoje é com os assuntos da nossa prova, óbvio, né? Que a gente vai ver sobre o past simple e o past continuous, não é isso? Minha internet também tá um pouquinho ruim, Maíla, desde sexta que eu tô só pela misericórdia com ela, mas vai dar certo, tá? Past continuous, a gente já viu um pouquinho do past simple, e aí a gente vai rever, mas agora eu vou falar só um pouquinho sobre o past continuous, tá? Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Vocês estavam me ouvindo antes? Sim. Sim, né? Pronto, ótimo. Eu só não estava conseguindo ouvir vocês. Mas que vocês conseguiram me ouvir. Agora o som tá melhor ou tá igual antes? Oi? O som agora está melhor ou estava como antes? Ah, tá como antes. Tá como antes, né? Vou Pronto. abrir que página? Então, a gente vai ver aqui nesse documento que eu estou espelhando na tela, tá? Dá para ver aí? Pronto. Então, a gente viu numa aula anterior, né? Que a última aula eu fiquei sem internet. Que o past simple, ele sempre vai ser usado, né? Para expressar hábitos passados, ações passadas, né? Coisas que iniciaram e foram finalizadas no passado, com um tempo determinado. Porém, né, não importa se esse passado foi há uma hora atrás, há uma semana atrás ou há 1000 anos atrás, né? O passado, ele não muda, está lá no passado. Vai ser usado para expressar ações que aconteceram e foram finalizadas, tá? Por exemplo, eu dormi, deixa eu ver. I went to school yesterday. I went to school this morning, né? Eu fui para a escola ontem ou eu fui para a escola esta manhã, tá? Eu dei 2 períodos de tempo, um mais curto que o outro, né? Esta manhã e ontem, mas dependente disso, é passado de todo jeito, né? E aí a gente viu que nós temos os verbos regulares, e os verbos irregulares. E os verbos regulares são aqueles que têm aquelas terminações de, ed, e, ed. E os irregulares são aqueles verbos que possuem a sua forma própria no passado. Eles não seguem essa regra. E aí, para a gente poder diferenciar, para a gente ver tudo direitinho, é necessário que estudemos um pouco, leamos mais, tá certo? E aí, a formação do past simple, a formação do past simple, ele é o quê? Temos o subject, e aí a gente vai ter o verbo principal no passado, sendo ele regular ou irregular, e a gente vai ter o complemento. Essa é a formação básica de uma frase no past simple, tá certo? Então, a gente tem as regrinhas que eu vou rever com vocês novamente, tá? Se o verbo ele termina em E, a gente vai adicionar apenas um D. Se o verbo ele termina em consoante, Y, a gente vai retirar o Y e adicionar IED. Se, por exemplo, ele termina em vogal mais Y, a gente adiciona apenas o ED, tá? A gente não vai retirar o Y. O Y, ele permanece, tá certo? Então, lembrando que o passado simples, ele vai ser usado para falar sobre algo que aconteceu uma vez no passado,
ou algo que pode ter acontecido 2 vezes no passado, tá? Então, elas foram ações que foram iniciadas e finalizadas também no passado. Aí, agora, a gente vai para o past continuous, tá? O past continuous, ele é um tempo verbal que ele vai ser utilizado para indicar ações que em determinado momento no passado estavam acontecendo, tá bom? De uma forma progressiva. Como assim? Uma ação que estava acontecendo, que não foi finalizada. Enquanto no passado eu digo, deixa eu ver aqui, leave it. Deixa eu ver, tá? Live abroad for 5 years. Pronto. Aí eu tenho essa frase aqui. I lived abroad for 5 years, tá? Eu morei fora por 5 anos. Este aqui é um exemplo de past simple, tá? Eu morei, não moro mais, tá? Agora, eu digo I was living. Deixa eu ver. Não, I was living não, vou mudar o verbo. I was dancing last night. Tá? Eu tenho aqui. I lived abroad for 5 years. Past simple, I was dancing last night, tá? Qual a diferença entre essas duas frases? Primeiro que eu tenho, na minha formação do past simple, o meu verbo principal, ele está no passado, ele termina em e aí esse meu verbo regular, eu adicionei apenas um D, tá? Então, eu morei fora por 5 anos. Não vivo mais. Já me dá a ideia de que algo foi concluído, né? Eu não vivo mais, não moro mais. Fora, voltei para o Brasil, voltei para o país que quer que seja. E na outra, no past continuous, eu tenho que I was dancing last night. Eu estava dançando na noite passada. Apesar de ter sido na noite passada, a noite anterior, e agora já é de dia, né, passou, eu sei que essa ação, ela finalizou. Porém, como se trata de um past continuous, eu estou narrando uma ação que estava ocorrendo nesse passado aí, tá? Apesar de eu saber que ela não perdurou até hoje, porque não tem como ficar dançando tanto assim até agora. Porém, como é que se diz? Eu falei apenas dessa ação aí que ocorreu, mas que eu estava em ação ainda, tá? Eu não disse que eu dancei, só estou dizendo que eu estava dançando. E aí, quando eu tenho esse past continuous aí, é muito comum que quando eu fale, né, sobre algo que estava ocorrendo, né, eu comente também uma outra ação no passado, tá? Aí eu vou ter duas ações simultâneas, tá? A formação do past continuous, ele sempre vai ser o subject, né, o sujeito. Vamos ter a presença do verbo to be no passado, past of be, que vai ser was ou were. A gente vai ter aqui sujeito, passado do verbo to be, was ou were. E aí, dependendo de quem seja o meu subject, eu vou utilizar um dos dois. Vou utilizar meu main verb, que é o meu verbo principal, no ing, tá? On ing. E depois eu vou ter o complemento, tá? Se eu quiser adicionar alguma informação a mais na minha frase, tá? Subject, past of be, main verb on ing, plus complement, ok? Sujeito, passado, verbo to be, verbo principal
no ing, o verbo principal ele não pode ficar sem o ing e vou utilizar o complemento, tá? Então, o past continuous, ele sempre vai ser formado desse jeito aí, na forma afirmativa, tá? Então, eu vou utilizar ele quando eu estiver falando de algo que estava ocorrendo no momento do passado, tá bom? Há também frases, né, que a gente utiliza tanto o past continuous quanto o past simple em uma mesma frase. E para fazer a ligação entre past simple e past continuous, a gente vai ter duas palavras que vai nos ajudar a fazer essa junção aí de informações. Vou ter o when, a tradução é quando, e o while, enquanto. O que é que acontece aqui, tá? Então, já que o passado contínuo ele tem a função de descrever uma situação ou uma ação, né, ocorrendo, o passado ele descreve a ação, né, o momento em si, o momento completo mesmo. Então, vamos ver o que é que acontece aqui. When I woke up this morning, it was raining. Então, quando eu acordei esta manhã, estava chovendo. Eu tenho aqui duas ações. Quando eu acordei, estava chovendo. Eu tenho aqui o acordei, que está no past simple, e tenho aqui o it was rainy, que é o meu past continuous. Então, eles podem vir entre os dois tipos verbais, na verdade, falando sobre uma única informação ou mais informações, né? Como nesse caso, a informação primeira dada foi acordei e a segunda foi de que estava chovendo. Então, aqui há uma quebra. O en, na verdade, quando ele vem no meio da frase, ele dá uma quebra de ação. Veja só o que acontece se eu colocar esse it was raining na frente de when. Vamos ver se ele volta. Vai não. It was raining when I wake up this morning. Olha só. Estava chovendo quando eu acordei esta manhã. Então, estava chovendo quando eu acordei esta manhã. Ele deu duas ações que acontecem de forma simultânea, tá? Então, o when, ele deu uma quebra aqui na minha frase. O when aqui no meio, ele deu a quebra desse meu tempo verbal. O primeiro estava no past continuous. Então, como houve essa quebra, a próxima informação que virá, já que a primeira estava no past continuous, depois de when, eu tenho que mudar o tempo verbal. Eu tenho que colocar aqui no past simple. A mesma coisa aconteceria, tá? Se tivesse trocado, tá bom? Pode acontecer também de vir primeiro o past simple e depois o past continuous, tá? Mas o when, no meio de uma frase, ele sempre vai dar a quebra dessa ação aí, tá certo? Então, ele vai dar a quebra. Pronto. É só isso, para não confundir tanta cabeça de vocês. Então, eu tenho também o uso de while. O while, ele vai me indicar que duas informações, duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. I was studying.
while my mom was cooking. Quando eu tenho o uso de while aqui no meio da frase, eu sei que duas ações elas estavam acontecendo de forma simultânea. E se estavam acontecendo de forma simultânea, eu terei past continuous tanto no início da frase quanto depois. Porque enquanto eu estava estudando, minha mãe estava cozinhando, tá bom? Então, o while, ele sempre vai mostrar o quê? Duas informações acontecendo de forma simultânea. E o am, ele vai dar a quebra nessa minha informação aí, que enquanto eu estava fazendo algo, outra coisa aconteceu que quebrou, digamos assim, a minha ação, tá certo? Deu para entender ou mais ou menos? Entendi. Entendeu Deu pra mesmo? entender. Deu para entender. Então, para ficar mais claro ainda, a gente vai fazer aqui umas atividades, tá? Eu tenho que use the past simple or the past continuous. Follow the portrait. Usar o past simple, past continuous e seguir o exemplo. Yesterday, he met Clara when he was walking to school. Ontem ele encontrou Clara quando ele estava caminhando para a escola. Maíla, você estava copiando. Termina, Fia. Ó, dá para enxergar? Pronto, terminei. Quando você terminar, me diga. Eu vou tentar colocar aqui do ladinho. Pronto. Então, no primeiro exemplo aqui, ontem ele encontrou Clara quando ele estava caminhando para a escola. Então, houve essa quebra aqui. O primeiro veio o past simple, depois o past continuous. Aí agora eu tenho aqui. I stood in my room last night when my brother called me. Então, o primeiro aqui vai ser past simple ou past continuous? Ah, tá bom, obrigada. Paguei já. Eu acho que past simple, né? Porque já acabou a ação. Isso. Não, vai ser o past continuous, porque olha só, eu tenho when aqui, when. Então, I was studying, eu estava estudando em meu quarto na noite passada, quando meu irmão me ligou. Então, estava acontecendo a ação e o when, ele quebrou essa minha ação aí. Então, eu vou utilizar o was studying. Eu estava estudando no meu quarto quando meu irmão me ligou. Call é um verbo regular. Então, terminei em LL, vou adicionar apenas o ED, tá certo? Então, I was studying in my room last night when my brother called me. She heard a strange noise when he was having dinner last night. Essa daqui, só por esse she was, a gente já sabe qual vai ser a primeira e qual vai ser a segunda. A primeira vai ser o quê? Past simple continuous. Essa agora sim é simples. Essa agora sim vai ser simple. E o hear, ele também é um verbo regular e a gente só coloca um D. Heard. Então, ela ouviu um barulho muito estranho quando ela estava... She was having dinner. Quando ela estava jantando na noite passada. Letra C. He lived in London when his father died. O que é que ele estava fazendo em Londres quando o pai dele morreu?
Ele morava, vivia lá. Ele Então, vivia. acho que é no passado simples. Ele estava morando quando o pai dele morreu. Eu não posso dizer que ele viveu em Londres quando o pai dele estava morrendo. Poderia até fazer, né? Mas não faz tanto sentido. Então a gente primeiro vai ter que utilizar aqui o was. He was living. Vai ser o past continuous. Was living in London when his father died. Morreu. Letter D. I see an accident when I drive to work this morning. E aí? Past simple continuous. Eu vi um acidente quando eu estava dirigindo para o trabalho essa manhã. Traduzindo fica mais claro para vocês. E aí? Primeiro, past simple continuous. Continuous. Eu vi um acidente quando eu estava dirigindo para o trabalho essa manhã. O primeiro vai ser simple ou continuous? Sim. Simple. Simple, né? Simple. E como o verbo to see é um verbo irregular, no passado ele fica saw. Então, I saw an accident when I was driving to work this morning. Letter E. As it rained, they not go out last night. Como estava chovendo, eles não saíram na noite passada. Past continuous. Past continuous, né? Estava chovendo. Eita, chega. E o próximo vai ser past simple. Só que agora, como está na negativa, not go out, eu preciso do meu verbo auxiliar did. E quando eu tenho meu verbo auxiliar did em uma frase, eu não vou colocar mais esse verbo no passado ou no passado, tá? Sempre que eu tiver um verbo auxiliar em uma frase, eu não vou conjugar verbo, porque o meu verbo auxiliar ele já indica em que tempo o verbo está. Então, se tem did not, eu sei que eu estou falando de algo na negativa e no passado. Então, por isso que o meu verbo, apesar de go ser um verbo irregular, ele não vai ficar went. Eu não vou conjugá-lo no passado. Eu não vou dizer did not went out, tá? Eu vou dizer did not go out, tá? Só explicando, mas eu não vou colocar nada na negativa para vocês. Já tem muita informação. Mas se quiser eu coloco. Na letra F nós temos when the vase found down on the floor, he brushed his teeth. Quando o vaso caiu no chão, ele estava escovando seus dentes. E aí? Continuous. O de cima é simple e o de baixo é continuous, né? Isso, fell down. E was brushing, ok? She waited for the bus when a car hit the tree near here. Ela estava esperando o ônibus quando um carro bateu em uma árvore, na árvore perto dela. Ela estava, né? É. A primeira Então, é de simple cima e a é continuous. é continuous, não? Pronto, Não, aí fica como esse waiting aí, já que é no continuous? Qual a pergunta? Como é que vai ficar então, na forma contínua aí, esse wait?
Ela estava. Vai ter que colocar o was e no final vai ter o ed, IED. Não, ING, porque tá no Ah, contínuo. verdade. Was waiting for the bus when a car hit. O passado de hit é hit. Ele tanto na base for como no passado continua sendo hit. Tá? Colocar desse lado agora, pra gente poder ler. Now, the babe sleep when the police arrive. O bebê estava dormindo quando a polícia chegou. E aí? O bebê estava dormindo quando a polícia chegou. Eu acho O primeiro é contínuos. realmente contínuo. E o segundo é passado simples. Passado simples, então fica arrive. Very good. I not hear the news because my radio off. Eu não ouvi as notícias porque meu rádio estava desligado. Acho que é past contínuo, porque I didn't hear and was. Primeiro era simple. While I take a shower, a bird come into the bathroom. Enquanto eu estava tomando banho, um passarinho entrou no banheiro. contínuo. Enquanto eu estava, né? Mas take a bath. Take a shower. Eita, toda vez eu confundo. Take a shower. Came into. And she made dinner when she cut her hand with a knife. Ela estava fazendo o jantar quando ela cortou a sua mão com a faca. Past contínuo e past simples. No caso, seria was making e aí seria Cut. cut. Porque o passado de cut também é cut. Ele permanece. Cut and cut. É simples, né, gente? Não é difícil. Vocês acharam difícil esse assunto? Não. Não, né? Ele é um assunto bom. É um assunto facinho. Então eu vou colocar aqui. Ainda alguém está escrevendo? Não. Eu acho. Não. Deixa eu dar aqui uns 10 segundinhos para ver se alguém está escrevendo, né? Vai que. E aí? Pronto, né? Vou parar aqui de compartilhar. Ah, tá. Muito bem, Maíla. Pronto, meus amores. Então, eu vou fazer uma chamadinha rapidinha, tá? Ok. Engraçado que eu só escuto a voz de vocês na chamada. Abraão. André Ferreira. Antônio Carlos. Presente. Everton Lucas. O Everton está presente. Guilherme Patrick. Guilherme. Heloíse. Presente. Deixa eu ver aqui.
Camila Rejane, Presente. Lucas Guilherme, Luiz Henrique, Presente. Mário, Presente. Maíla, Renata e Vitória. Presente. Pronto. Gente, a prova tá muito simples, muito fácil mesmo. Leiam com bastante atenção, tá certo? Leiam com bastante atenção, respondam com calma, direitinho, vai dar tudo certo, tá certo? Para vocês ganharem uma nota boa, bem massa. Tem questão aberta, mas tem muito mais questões de múltipla escolha, tá? Aí vocês leiam com Professora, atenção, direitinho, para não se perderem. Oi, Camila. a senhora acha que eu tenho probabilidade de ficar de recuperação de novo? Não sei. Faça a prova tranquila. Não se preocupe com o futuro. O futuro a Deus pertence.